Fala, moçada, vamos para mais uma aulinha de resolução de exercícios, né? Você já sabe nosso esqueminha, eu coloco aí o exercício, a gente dá uma lidinha, dá uma olhada no enunciado e parte para a resolução, ok? Vamos lá! Um carro de 1.000 kg com motor desligado é empurrado por uma rua plana e horizontal por um grupo de pessoas que, juntas, exercem uma força constante e horizontal de 600 N sobre o veículo. A partir do repouso, o carro adquire uma velocidade de 2 metros por segundo após percorrer 10 metros em linha reta. A energia dissipada no final desses 10 metros foi de... Pessoal, nesse primeiro problema, né, da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, ele trata de um grupo de pessoas que estão empurrando um carro e pede a energia dissipada neste processo, né? Ele fala que as pessoas exercem uma força de 600 newtons e que o carro, percorrendo 10 metros, adquire a velocidade de 2 metros por segundo. Bom, ele já falou que tem energia o quê? Dissipada. Então, guarda uma coisa. Toda vez que em problemas de energia não for conservativo, se for conservativo, o que a gente faz? Energia mecânica num ponto igual a energia mecânica no outro. Tá? Então, se tem dissipação de energia, não é conservativo. Toda vez que não for conservativo, lembra da fórmula do trabalho da força resultante. Tá? Trabalho da força resultante igual a quem? Variação da energia cinética. Toda vez que não for conservativo, vai sair por aqui. Tá bom? Então, aí outra coisa que eu falei para vocês lá na aula de trabalho, tá? O trabalho da força resultante ele pode ser calculado como a soma dos trabalhos de todas as forças. Quantas forças estão atuando no carro? A da galera que está empurrando, as de resistência, que eu coloquei como atrito, peso e normal. Professor, por que o senhor não colocou aqui o peso e a normal, o trabalho, o peso e a normal, já que tem que ser a soma de todas? Note, para onde que está o deslocamento? Para onde que está o deslocamento do carro? Ele está, para o nosso desenho, para a direita. Para onde está a normal? Para cima. Qual o ângulo entre a normal e o deslocamento? 90 graus. Né? Se você pensar, força e deslocamento perpendiculares, lembra lá, o trabalho é quanto? 0. E o peso está para baixo. Qual o ângulo entre o peso e o deslocamento? 90. Tá? Então, o trabalho da normal e do peso neste exercício é quanto? É nulo. Então, eu peguei trabalho da força F, trabalho da força de atrito. Peraí, quem é o trabalho da força de atrito? As forças de atrito são o quê? São as forças o quê? Dissipativas. Então, a energia dissipada, ela vai coincidir com quem? Com o trabalho da força de atrito. Então, ó, trabalho do F mais trabalho do FAT é igual a variação da energia cinética. E quem é a variação da energia cinética? É a final menos a inicial. Bom, vamos lá. O trabalho do FAT é o que eu quero, então não vou mexer nele, deixa ele aqui. Ó. E o trabalho do F? Eu uso a fórmula FD cosseno de θ. Qual é o ângulo θ entre o F e o D? Ó? Os dois estão para o mesmo lado, então o ângulo é quanto? 0. Cosseno de 0? 1. Tá? Igual energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, menos a inicial. O V0 é 0, então esse termo aqui vai sumir, tá? Aí vamos lá, o F, 600, o deslocamento 10, o cosseno 1, mais o trabalho do FAT, igual a energia cinética final. Faça as devidas substituições, tá? Jogue 6.000 para lá, aqui ó, 4.000 por 2, 2.000, menos 6.000. Então, a energia dissipada é quanto? Menos 4.000 joules. E aí, ele deu a resposta aí, né? Ele fala, a energia dissipada foi de... Ele apresentou a resposta em módulo, letra D, né? Que ele fala 4.000 joules de energia dissipada. Legal? Ok. Vamos para mais um, então. Um skatista de massa 60 kg desce, a partir do repouso, uma rampa de 2 metros de altura e chega ao seu final com a velocidade de 6 metros por segundo. Desprezando a massa do skate considerando a aceleração gravitacional igual a 10,
os trabalhos realizados durante a descida da rampa pela força-peso do skatista e pelas forças de resistência ao seu movimento foram, respectivamente... Gente, esse segundo problema da PUCamp, ele é muito parecido com o primeiro, mas eu fiz questão de colocar ele para te mostrar um jeito diferente de pensar este tipo de problema de calcular energia dissipada, tá? Bom, ele trata de um skatista, né, um skatista de 60 kg, que desce uma rampa de 2 metros e chega no final dela com 6 metros por segundo, né, e pergunta qual o trabalho do peso e o trabalho das forças resistivas, ou seja, o trabalho das forças de atrito, né, a energia dissipada. Legal. Bom, só uma coisinha, você lembra que toda vez que você converte só potencial em cinética, tá? Se for só potencial em cinética, a relação da velocidade é essa aqui, ó. V igual a raiz de 2 de H. Ou seja, só para você confirmar que perdeu energia aqui, né? Se ele desce de 2 metros, 2GH, 2 vezes 10 vezes 2, dá a raiz de 40. E a raiz de 40 é um número maior do que 6, ou seja, se ele chegou com 6 e deveria chegar com um número maior do que 6, então ele perdeu energia. Certinho? Então a gente vai ter que calcular essa perda. Quanto de energia? Não foi de velocidade, quanto de energia. Legal? Beleza. O que eu faço primeiro? Vamos responder a primeira parte. Ele pediu o trabalho do peso. Qual que é a fórmula do trabalho do peso? Mais ou menos pH, né? Lembra? Na descida é mais pH. Então, mgh, que coincide com a energia potencial. Correto? Então tá lá, 60, 10 e 2, trabalho do peso, 1.200 joules, sem problema algum. Muito simples. Legal. E como é que eu calculo a energia dissipada? Ah, professor, é só jogar na fórmula do teorema do trabalho da força resultante, variação da energia cinética? Sim, também daria, tá? Da mesma coisa. Só que eu quero te apresentar um raciocínio bem ridículo, chega a ser meio engraçado, às vezes eu faço isso em sala de aula, que eu brinco com os meninos, eu tiro as tampinhas dos pincéis, né, e encho a mão de tampinha, aí eu falo assim, olha, minha mãe, aí eu pego uma aluna lá qualquer, minha mãe me deu esse tanto de dinheiro aqui, né, o dinheiro é as tampinhas, para eu comprar pão lá na padaria. Aí eu saio andando na sala e deixo cair algumas tampinhas, né, assim, distraído que eu sou, no meio do caminho eu perco o dinheiro. Né? Aí eu chego lá na padaria e falo assim, ó, padeiro, tem 2 dinheiros. 2 dinheiros dá um pão, leva lá e pronto, vai embora. Aí eu falo assim, que isso aqui é a teoria do pão, tá? Que é muito ridículo. Olha só, aí eu mostro para os alunos, você concorda comigo, ó, teoria do pão, que o dinheiro que eu tinha é igual ao dinheiro que sobrou, mais o dinheiro que eu perdi. Não é meio óbvio? Sim. Bom, ele tinha energia aqui, não tinha? Então, de A para B, se fosse conservativo, eu ia fazer o quê? Energia mecânica em A igual a B. Se fosse, mas não é, porque perdeu energia. Então, não sendo conservativo, olha que simples que eu posso escrever. Eu posso escrever que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, ou seja, o que ele tinha é igual ao que sobra, mais o que perde, mais o que dissipa. Olha, viu que bacana? Só tem um detalhe. Essa energia dissipada é o trabalho da força de atrito, que ele terá um sinal negativo. Como aqui eu estou somando a energia dissipada com a que sobrou, tá? Aqui vai chegar o resultado em módulo. Então aqui a sua resposta é positiva. Mas aí basta você saber que oficialmente o sinal dela é negativo. Aí vai estar lá na resposta. Tudo bem? E aí fica simples, ó. Se eu zerar a altura aqui no solo onde ele chega, se eu zerar a altura no solo, lá no ponto A, como a velocidade é zero, que energia que eu vou ter? Só potencial. Em B, só cinética, porque a altura é zero, não tem mola, mais a dissipada. Jogo esse cara para lá e aí a tabuada. mgh potencial menos a cinética igual a dissipada. 60 vezes 10 vezes 2, menos 60 vezes 6 ao quadrado sobre 2. Aqui dá 1.200, tá? E aqui 30 vezes 36 dá 1080, ou seja, ele dissipa 120 joules, né? E aí você vai lá para a resposta, quer dizer, dissipou, tecnicamente seria o quê? Negativo, então vai ser o quê?
1.200, né, que é o trabalho do peso, e menos 120. Tudo bem? Então tá aí, letra E, tá? Bem legal esse trem da teoria do pão. Tem muitos exercícios, você pode usar ela, fica facinho. Tá? É óbvio, é óbvio. Você quer fazer essa resposta da correta, da negativa certinha? O que você pode fazer? Você pode mudar a expressão. Você pode falar que a energia dissipada, né, o que dissipou, é igual a quem? A energia que sobrou menos a energia que tinha. Aí ficaria quem? A energia de B, que é o que sobra, tá? Menos a de A, que é o que tinha. Aí vai dar um valor negativo, porque o que sobra é menor do que o que tinha. Aí você iria chegar aqui no menos 120. Beleza? Ok. Vamos para outro. Um corpo inicialmente em repouso recebe uma força, conforme representado no gráfico a seguir. Considerando que um corpo, né, no caso o corpo, de 500 gramas, a sua velocidade em metros por segundo após 5 metros de deslocamento será de... Pessoal, mais um, tá? Para mexer com o teorema do trabalho. Esse aqui de Goiás, tá? Da Univangélica aqui de Goiás. Ele fala que um corpo de massa 500 gramas, não esquece, já falou 500 gramas, já passa para quilograma logo para você não ter dor de cabeça, tá? Um corpo de 500 gramas atua sobre ele uma força, tá? Que faz com que ele varie a velocidade dele. Ele parta do repouso e vai mudar a velocidade. Aí ele dá o gráfico desta força. Gente, se tem uma força, então esta força vai ser a força o quê? Resultante, tá? E o que nós aprendemos? Dá uma olhada aqui. Você está vendo que essa força ela é variável. E lá na nossa aula de trabalho, a gente viu que o trabalho de uma força variável, ele pode ser calculado por quem? Ele é numericamente igual a quem? A área do gráfico dessa força em função do deslocamento. Não tem que converter nada, aqui está em metro, aqui está em newton, então está tudo tranquilo. O que você tem que fazer? Trabalho da força resultante, variação da energia cinética. Tá? Porque teve trabalho, não é conservativo aqui, tá? Teve mudança aqui, a força não é constante também, tá? Então tem que calcular pela área. E aí o que eu faço? Que figura que você está vendo aqui? É um trapézio. Área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá? Então tá aqui, ó, base maior 5, base menor 3, base maior, base menor, a altura é 4 sobre 2, igual energia cinética final, que é o que eu quero, né? Eu quero a velocidade final, então energia cinética final, menos a inicial. Só que ele disse que partiu do repouso, então quanto que é o V0? Zero. Então se o V0 é zero, esse termo vai se anular, né? Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, e aí é tabuado. 5 mais 3, 8 vezes 4, a massa é 0,5, tá? 32, passo esse 0,5 para cá, fica V ao quadrado. Todo número dividido por meio é o dobro. Então V ao quadrado igual a 64, V igual a 8, letra D. Tá? Um exercício mais simples, mas que explora, como eu disse, uma das fórmulas mais famosas do capítulo dessa dupla de trabalho e energia, que sempre andam juntas. Ok? Então tá aí mais um, tá? E vamos para mais outro. Um caminhão sem freios chega à base de uma ladeira com 144 km por hora. O motorista, então, avista uma rampa de concreto com 30 graus de inclinação na lateral da pista e direciona o caminhão para subi-la. Desconsiderando as perdas e considerando o caminhão como pontual, e G igual a 10, estime a distância L percorrida pelo caminhão até parar. Gente, neste último exercício, né, da UCB, do DF, ele trata de uma situação, né, algumas descidas, né, em estradas,
logo depois delas costumam ter as pistas laterais, às vezes para segurança, né? Então ele narra que um caminhão sem freio, no final de uma descida dessa, verificou que sua velocidade era 144 e tinha uma pista lateral. E aí o que ele fez? Ele joga para a pista lateral, que é bem íngreme, né, para ver se o caminhão para na subida. E aí ele pergunta, estime a distância que o caminhão percorre até parar. E aí tem a palavrinha mágica do texto, ele fala assim, ó, ele manda desconsiderar as perdas. Se é para desconsiderar as perdas, é um sistema conservativo. Neste caso, para este problema, você tem as duas opções. Se você quiser usar o teorema do trabalho, você usa. E como não tem perda, se quiser usar a conservação da energia, você também pode usar, tá? Então, ó, se eu usar o teorema do trabalho, né, o teorema do trabalho, o que você vai fazer? Quais são as forças que atuam no caminhão? Quais são as forças que atuam no caminhão? Durante a subida, gente, ó, vamos desenhar aqui o caminhão como se fosse um bloquinho. Quais são as forças que atuam no caminhão durante a subida? Durante a subida atuam o peso e a normal. E só, tá? E só, não tem outra força, que ele mandou desprezar as forças dissipativas. E a normal e o deslocamento aqui são perpendiculares, ó. A normal e o deslocamento são perpendiculares, ou seja, a normal não realiza trabalho nesse problema. Sobra quem para realizar trabalho? O peso. Por isso que o trabalho da força resultante é o trabalho de quem? Do peso. Aí você volta lá na nossa teoria e lembra, trabalho do peso, mais ou menos pH, mais na descida, menos na subida. O que ele está fazendo? Subindo, menos pH. Qual a velocidade final, já que o caminhão vai parar? Velocidade final, 0. Esse termo some. Então fica menos pH igual a menos mv0 ao quadrado sobre 2. Aí é tabuado, ó. M, né? Já inverti os lados aqui, ó. Já inverti os lados. Vem pra cá, ó. M vezes 40 ao quadrado sobre 2 igual, foi pra lá, peso mgh. Cancelo M, tá? 1.600 por 2 igual a 10H. Cancelo um 0 de K com 1 de K, ó. 160 por 2, H igual a 80. Se eu optasse pela conservação da energia, não pode esquecer, informe o referencial. Estou adotando a altura aqui neste ponto A de 0. Então aqui é 0. A altura aqui é 0. E aqui vai ser o HB. Vou lá. Em A, como a altura é 0, só tem cinética. Em B, como ele para, eu só vou ter potencial. Tá? Aí você cancela a massa, tá? Joga esse G para cá. Ó. Então o HB vai ser igual a quem? O VA ao quadrado sobre 2 vezes o G, que é 10. Essa conta a gente já fez, é 1.600 por 20, que dá os 80. Só que ele não pediu a altura, né? Ele pediu, estime a distância que o caminhão vai ter que andar até parar. Bom, tá vendo esse triângulo aqui, ó? É um triângulo retângulo. Quem é o seno? Quem é o seno de 30? É o H sobre L, ó. Seno 30, H sobre L. Só que o seno de 30 é meio. Tá? E aí você faz a continha, né? L igual a 160. Cuidado, gente, assim, com certeza você já ouviu isso de algum professor de matemática. Quando o ângulo é 30 graus, o seno é meio, correto? Então isso aqui você pode fazer de cabeça. O que significa o seno de 30? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Se o seno de 30 é meio, é porque o cateto oposto é metade da hipotenusa. Você vê que minha figura não está em escala. Tá? Então, o que você pode fazer? Sempre que você tiver um ângulo de 30 graus, ó, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ó. Se aqui é 80, você nem precisava fazer a conta. Aqui é quanto? 160. Beleza? Então tá aí, gente. Mais um exercício, né? Essa sequência, essa aula de hoje, eu quis fazer para a gente usar bastante o teorema do trabalho, tá? Para você se familiarizar com ele, porque é muito usado, tá? Cai muito isso em várias provas de vestibulares, país afora, e também no Enem, ok? Então tá aí, grande abraço, bom estudo para vocês
Tchau, tchau!